Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E agora continuando nossa leitura do livro Anatomia Humana, Sistêmica e Segmentar, a terceira edição, é um livro do D'Angelo Fatini. A gente vai iniciar a nossa leitura do capítulo 5, Sistema Nervoso. Bom, a gente sabe que o sistema nervoso é um sistema muito complexo, portanto esse capítulo também é um capítulo que, apesar de trazer informações mais objetivas e básicas, ele também se prolonga para poder explicar todo o sistema nervoso. Sendo assim, é importante que a gente vá passo a passo entendendo cada frase, caso necessário, retorne para compreender exatamente o que foi lido naquele capítulo. Então a gente vai começar agora com 1.0, conceito. As funções orgânicas, bem como a integração do animal no meio ambiente, estão na dependência de um sistema especial denominado sistema nervoso, SN. Isso significa que esse sistema controla e coordena as funções de todos os sistemas do organismo e ainda, recebendo estímulos aplicados à superfície do corpo animal, é capaz de interpretá-los e de desencadear, eventualmente, respostas adequadas a estes estímulos. Assim, muitas funções do sistema nervoso dependem da vontade. Caminhar, por exemplo, é um ato voluntário, e muitas outras ocorrem sem que delas tenhamos consciência. A secreção de saliva, por exemplo, ocorre independente de nossa vontade. É fácil verificar que, à medida que subimos na escala zoológica, a complexidade do sistema nervoso aumenta, acompanhando a maior complexidade orgânica dos seres considerados, dos animais considerados. Seu máximo desenvolvimento é alcançado no homem, pois, nessa espécie zoológica, o sistema nervoso responde também por fenômenos psíquicos altamente elaborados. A importância do sistema nervoso é de tal ordem que o seu estudo constitui a disciplina à parte no currículo da maioria das faculdades de medicina, a neuroanatomia. Por essa razão, nesse capítulo, serão abordadas apenas as generalidades sobre esse sistema, fundamentais para que se tenha uma noção objetiva e básica sobre a sua importância anatômica, fisiológica e clínica. Na prática médica, a neurologia e a neurocirurgia ocupam-se do sistema nervoso, assim como a psiquiatria. A unidade morfofuncional do sistema nervoso é o neurônio. São células altamente excitáveis que se comunicam entre si ou com células efetuadoras, células musculares ou secretoras. Apesar da alta complexidade desse sistema na espécie humana, só existem 3 tipos de neurônios. O aferente ou sensitivo, com a função de levar ao sistema nervoso central, SNC, informações sobre as modificações ocorridas no meio externo ou no meio interno. O eferente ou motor, condutor do impulso nervoso ao órgão efetuador, e que nos mamíferos é um músculo ou uma glândula. Ou seja, o impulso eferente determina assim uma contração ou uma secreção. O de associação, que faz conexão entre os neurônios. Os neurônios de associação constituem a grande maioria dos neurônios existentes no sistema nervoso central dos vertebrados e, no homem, com eles, desenvolveram-se as funções psíquicas superiores. Durante a evolução, o corpo do neurônio sensitivo foi mudando de posição. Nos anelídeos, esse corpo está localizado no epitélio de revestimento, em contato com o meio externo. Figura 5.0a. Figura 5.0. Esquema mostrando as modificações na posição dos neurônios sensitivos durante a evolução. A. Corpo na superfície. B. Corpo entre a superfície e o sistema nervoso central. C. Corpo próximo ao sistema nervoso central. Então, temos o sistema nervoso central, a representação em A na superfície, em B, entre meio à superfície e o sistema nervoso central, e C, bem próximo ao sistema nervoso central. Então, nos anelídeos, foi em A, localizado no epitélio de revestimento. Nos molúsculos, o corpo do neurônio aferente está situado no interior do animal, mantendo um prolongamento que alcança a superfície, figura 5.0b.
Então, a representação dos moluscos. Nos vertebrados, quase a totalidade dos neurônios aferentes tem seus corpos em gânglios sensitivos situados junto ao sistema nervoso central, sem, entretanto, nele penetrar. Então, temos a representação em si, próximo ao sistema nervoso central, mas sem estar nele. Obviamente, essa migração do corpo do neurônio para o interior do animal obedeceu à lei natural. Situado na superfície, ele estava vulnerável, mas sujeito a lesões. Acrescente a isso o fato de que o corpo do neurônio se lesado não se regenera. Por outro lado, na extremidade periférica dos neurônios sensitivos, desenvolveram-se estruturas sofisticadas, os receptores, terminações nervosas capazes de transformar os vários tipos de estímulos físicos ou químicos em impulsos nervosos que são conduzidos ao sistema nervoso central pelo neurônio aferente. 2.0 Tecido nervoso. O tecido nervoso é estudado com detalhes em histologia, mas algumas observações indispensáveis devem ser analisadas aqui. Basicamente, o tecido nervoso compreende dois tipos de células, os neurônios e as células gliais, ou neuroglia. Essas últimas ocupam os espaços entre os neurônios com funções de sustentação, revestimento ou isolamento, modulação da atividade neuronal e defesa. 2.1 Neurônio. Como foi dito, é a unidade morfofuncional do sistema nervoso. A maioria dos neurônios possui 3 regiões responsáveis por funções especializadas. Figura 5.1. Corpo celular, cujo citoplasma é chamado pericário, termo que muitos autores utilizam como sinônimo de corpo celular, dendritos e axônio. Figura 5.1. Desenho esquemático de um neurônio motor. O axônio, após ramificação, termina em placas motoras nas fibras musculares esqueléticas. Em cada placa motora, há vários botões sinápticos. Temos então a representação do corpo celular, dele saindo dendritos, o cone de implantação, segmento inicial do axônio, as células de Schwann, a bainha de mielina, ramificações do axônio, mostrando essa ramificação colateral, nódulos de Ranvier, internódulo, neurilema, fibra muscular esquelética, a placa motora com os botões sinápticos. Então, aqui a representação dessa fibra muscular esquelética. O corpo celular é o centro metabólico do neurônio, responsável pela síntese de todas as proteínas neuronais, bem como pela maioria dos processos de degradação e renovação dos constituintes celulares. Os dendritos, em geral, são curtos e ramificam-se profusamente como galhos de uma árvore. O nome dendritos vem da palavra grega dendron, que significa árvore. São especializados em receber estímulos. O axônio, do grego axon, eixo, da maioria dos neurônios, é um prolongamento longo e fino que se origina do corpo de um dendrito principal numa região denominada cone de implantação, vimos na figura 5.1. O axônio pode ter na espécie humana de alguns milímetros até mais de 1 metro, e quando se ramifica, o faz em ângulo obtuso, originando colaterais. Geralmente, na sua terminação, sofre arborização e, através dela, estabelece conexões com outros neurônios ou com células efetuadoras. Figura 5.1. Entretanto, alguns neurônios especializam-se em secreção e são denominados neurônios neurosecretores. Exemplo típico são os neurônios encontrados na região do cérebro denominada hipotálamo. Uma fibra nervosa compreende um axônio e, quando presentes, seus envoltórios. Destes, o principal é a bainha de mielina, que funciona como isolante elétrico. Vimos também na figura 5.1. Quando envolvidos pela bainha de mielina, os axônios são fibras nervosas mielínicas. Aqueles nos quais ela está ausente
denominam-se fibras nervosas amielínicas. As fibras nervosas amielínicas conduzem o impulso nervoso mais lentamente. Os dois tipos, fibras mielínicas e amielínicas, ocorrem tanto no sistema nervoso central quanto no periférico. Nesse último, a bainha de mielina é formada por células de Schwann, figura 5.1, e, no central, pelos oligodendrócitos. No sistema nervoso central, é possível distinguir macroscopicamente as áreas contendo basicamente fibras nervosas mielínicas e neurônglia, daquelas que estão concentrados os corpos de neurônios e fibras amielínicas, além da neurônglia. As primeiras são denominadas substância branca e as últimas substância cinzenta, com base na sua coloração in vivo, figura 5.2. Figura 5.2. Substância branca e cinzenta em corte frontal do sistema nervoso central. Temos então a presença do terceiro ventrículo, do ventrículo lateral, o corpo caloso, o córtex, a substância branca e a substância cinzenta. Vimos então que na substância branca estão a presença de neurônios que contêm a bainha de mielina mais neuróglia, e na substância cinzenta, neurônios que não contêm bainha de mielina, ou seja, neurônios amielínicos, mais a presença da neuróglia. No sistema nervoso periférico, cada axônio é circundado por células de Schwann que se colocam a intervalos ao longo do seu comprimento. Nos neurônios motores e na maioria dos sensitivos, essas células formam duas bainhas, a de mielina e o neurilema. Para isso, cada célula de Schwann forma um curto cilindro de mielina, dentro do qual caminha o axônio. O restante da célula fica completamente achatado sobre a mielina, formando uma segunda bainha, o neurilema. Essas bainhas interrompem-se a intervalos mais ou menos regulares para cada tipo de fibra, denominando-se essas interrupções de nódulos de Ranvier. Cada segmento da fibra situado entre eles é chamado internôdulo. No nível da arborização terminal do axônio, a bainha de mielina desaparece, mas não o neurilema, que continua até as proximidades das terminações nervosas motoras ou sensitivas. No sistema nervoso central, a bainha de mielina é provida por prolongamentos de oligodendrócitos. No entanto, os corpos dessas células ficam a uma certa distância do axônio, de modo que não há formação de neurilema. A maioria dos neurônios possui um axônio e vários dendritos. Por essa razão, são chamados multipolares. Mas há também neurônios bipolares. Figura 5.0b. A gente já viu a figura 5.0, né? B. Nos quais dois prolongamentos deixam o corpo celular, um dendrito e um axônio. E há neurônios pseudo-unipolares, figura 5.0c. Vamos voltar rapidinho. Figura 5.0c. A gente vê que está saindo apenas um prolongamento do corpo, mas ele se divide em dois posteriormente. Pseudo-unipolares. Nestes, os corpos celulares localizam-se nos gânglios sensitivos e apenas um prolongamento deixa o corpo celular, que, no entanto, logo se divide em dois ramos como T. Um é periférico e outro é central. O periférico vai ter a periferia, onde forma a terminação nervosa sensitiva, e o central alcança o sistema nervoso central, onde faz conexão com outros neurônios.
A gente encerra esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, quando continuamos falando de 2.2 sinapses. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixada aqui nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.